Olá, meus queridos, uma boa noite para vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável. Estou mais uma vez aqui com muita alegria trazendo informações para você que é idoso, você que é cuidador de idosos ou que é profissional de saúde e quer cuidar, quer ajudar pessoas idosas. Lembrando também, é claro, que se você quer envelhecer de uma forma saudável, ainda que você seja adolescente, seja jovem, aqui é o seu espaço também, porque nas minhas redes sociais eu falo sobre longevidade, sobre como ganhar mais anos de vida e ganhar mais anos de vida com saúde, né, gente? Deixa eu só endireitar aqui a câmera do Instagram. Acho que agora ficou melhor para vocês visualizarem, né? Então hoje estamos no nosso terceiro dia de lives, né? Hoje o nosso assunto será câncer, já conversamos sobre doença de Alzheimer, já conversamos sobre por que grande parte dos idosos adoece. E hoje o nosso papo, mais uma vez, nós vamos estar aqui quebrando mitos, tá? Quero dar uma boa noite para Cíntia, boa noite para Claudinha Caldas, boa noite para Cíntia, minha linda, que já está me parabenizando aqui, muito obrigada. Amanhã é o dia do meu aniversário, já estou super empolgada, adoro comemorar aniversário. E gratidão aí, tá bom, Cíntia? Quero pedir a vocês, quem não compartilhou a live, já compartilha a live de hoje. Vamos convidando mais pessoas, tá? Marcinha, boa noite. Porque quanto mais a gente compartilha, quanto mais a gente curte, quanto mais a gente interage com a live, mais pessoas vão chegando, mais o Facebook, o Instagram vai aí levando essa live para mais pessoas, convidando mais pessoas para participarem. Lembrando que a live de segunda já não está mais disponível, a live de ontem também daqui a pouquinho já vai sair do ar e a live de hoje vai ficar disponível por 24 horas. Então assista, tire suas dúvidas também comigo ao vivo, porque essa live também depois vai sair do ar, tá bom? Eu acho que é Renara colocou aqui que me descobriu também. Que bom que você está gostando. Acredito que você ainda não conheça meu canal do YouTube, meu Facebook, depois dê uma passadinha também, tá bom? Pelas minhas outras redes sociais para que você conheça o meu trabalho. Lembrando, gente, que o canal do YouTube já está com quase 300 vídeos, tá? Então, você que está começando a me seguir agora, como vocês vão observar nos stories do Instagram, a maioria das perguntas que eu recebo já tem, inclusive, vídeo no YouTube. Então, eu vou direcionando vocês para lá, tá? Então, você tem alguma dúvida relacionada à saúde da pessoa idosa, vá no meu canal do YouTube, porque provavelmente você vai encontrar quase todas as suas dúvidas lá, tá bom? Boa noite, Tânia. Boa noite, Maria Inês. Bom, vamos começar o nosso bate-papo de hoje. Enquanto eu vou falando para vocês aqui sobre o câncer, quero que vocês prestem bastante atenção, mas quero também que vocês me digam se estão gostando da semana SOS Idoso, tá bom? Eu tenho trazido muitas novidades para vocês, espero que vocês estejam gostando, eu quero que vocês coloquem para mim aí nos comentários. Enquanto isso, já vou iniciar a live de hoje, tá? Como eu falei com vocês, vamos conversar sobre câncer em idosos. Hoje, o que a gente sabe? Que a maioria dos casos de câncer acontecem em pessoas idosas, tá? Por que, que o câncer é a segunda maior causa de morte entre pessoas idosas? Por que, que as pessoas idosas são o grupo que mais desenvolve câncer? A gente vai conversar sobre isso hoje. Então, vou explicar para vocês o que acontece no nível celular, assim como eu fiz com a doença de Alzheimer ontem Só que ontem eu fiz um quadro aqui, né, explicando para vocês. Hoje não vai ser necessário, mas eu vou falar para vocês o que acontece no nível celular que faz com que a gente desenvolva o câncer. E também hoje eu vou trazer dicas práticas em várias dimensões da sua vida de coisas que você pode fazer para estar evitando o câncer, ou se você é idoso e já está com câncer, que você possa então tratar junto com o seu tratamento convencional para que você tenha maiores possibilidades de sobrevida, para que você tenha maiores possibilidades de cura. Então, realmente, se existe uma live nessa semana que é importante, além de todas as outras, essa muito mais já que o câncer, como eu falei, é a segunda maior causa de morte entre pessoas idosas, tá? Então, o que a gente sabe? Que além do fato de que as pessoas idosas são o grupo, né? Quando a gente estuda câncer, vê o número de pessoas com câncer, o grupo onde há a predominância de câncer é no grupo dos idosos, tá? A gente sabe também que, por exemplo, idosos de 90 e poucos anos, enfim, quanto mais velho você fica, maiores as possibilidades de você ter, mas muitas vezes você nem sabe. E aí eu vou explicar para vocês sobre isso, né?
Só que o que a gente não sabe é quais são as causas, o que, que faz com que a gente desenvolva o câncer. E a gente não, muitos de nós, também muitos idosos, não sabem que se você adota apenas, tá, o tratamento tradicional, as suas chances realmente de cura efetiva ou de prevenção efetiva são poucas. Por quê? O que faz com que a gente desenvolva o câncer é o fato de nós termos um terreno biológico, um terreno fisiológico, nós temos uma genética, nós temos hábitos de vida, nós temos hábitos de pensamentos e sentimentos que vão fazer com que a gente tenha um terreno propício para desenvolver o câncer. Quando a gente fala de idoso, a gente tem um fator a mais, porque à medida que a gente envelhece, aumentam as nossas chances, porque o nosso sistema imunológico ele já fica um pouco mais debilitado e as nossas células também envelhecem, tá? Mas todo esse processo é o que eu vou detalhar para vocês agora. Então, o que a medicina convencional ela vai trazer, por exemplo, em relação à prevenção, tá? Muitas vezes o que se fala é que não há prevenção para o câncer. Então, a gente cruza os braços e a gente não faz nada. E aí, a gente imagina que está fazendo alguma coisa quando a gente começa a procurar médico para fazer exame. E aí você tem que entender o seguinte, os exames eles fazem, quando você faz um ultrassom, quando você faz uma mamografia, esse tipo de exame, né, uma ressonância, ele vai te trazer um diagnóstico, ele não está te prevenindo de nada, tá? O que vai prevenir é você adotar as medidas que eu vou falar para você nessa live. Então, não adianta só igual muito idoso faz, eu vou fazer raio-x todo dia, vou fazer ultrassom todo dia, vou fazer mamografia todo dia, que isso vai prevenir câncer em mim, não vai. Que vai prevenir são as mudanças que a gente vai conversar hoje, tá? E aí, quando você tem um diagnóstico do câncer, muitas vezes o que a medicina tradicional vai trazer para você vai falar assim, olha, o que você tem de opções para você fazer um tratamento cirúrgico, você fazer uma quimioterapia, uma radioterapia, fazer um transplante de medula, dependendo, né, do câncer, ou fazer uma combinação aí desses fatores, dependendo do estágio do câncer, inicial, um estágio mais intermediário, mais avançado, paliativo. Tudo isso vai depender para que sejam adotados esses tratamentos convencionais. Que são necessários no câncer? São necessários sim. Mas só eles não mudam o seu terreno biológico. Então, assim como acontece na doença de Alzheimer, tá? Em que se você não muda os fatores, a doença vai progredir, no câncer muitas vezes acontece o seguinte, quando um profissional ele vem para você, idoso, fala assim, olha, não tem nada que você possa fazer pelo câncer, segue sua vida, se você tiver que vai ter, vai ter. Você vai fazer uma opção de coisas erradas e provavelmente vai desenvolver o câncer. Ou você já tem, e aí o profissional fala assim, olha, o que você tem para fazer aqui, vamos fazer a cirurgia, a quimioterapia. Aí o que vai acontecer? Quando você faz uma cirurgia de câncer, você tem um tumor, você retira aquela cirurgia, muitas vezes faz a radioterapia, faz uma quimioterapia. Se você continua com os mesmos hábitos, não são só hábitos alimentares, tá? Outros hábitos que a gente vai falar aqui, as possibilidades desse câncer retornar, ou na verdade o câncer que ainda está lá, porque muitas vezes você opera um tumor, você faz uma rádio, faz uma quimio, existem marcadores aí nos exames que vão indicar se você ainda está com câncer ou não, mas muitas vezes tem células cancerígenas que estão ali pelo seu organismo ali flutuando e que não são detectáveis nos exames. E aí, se você continua com o mesmo estilo de vida, você provavelmente vai sofrer com câncer novamente lá na frente, tá? Então, a gente tem que trabalhar todo o nosso terreno biológico e isso vai para muito além do que tem de tratamento tradicional. Então, você tem que fazer o tratamento tradicional, mas você tem que se olhar de forma holística, sempre lembrando a primeira live que a gente teve aqui na segunda-feira, tá? Além dessa questão de você com câncer, tá? De você imaginar que prevenção é só exames, e de você imaginar que o tratamento são só esses 4 tipos de tratamentos convencionais que são os mais falados, o que acontece com você, tá? Muitas vezes esses tratamentos, se você é um idoso que já tem câncer, você faz os tratamentos que são necessários, você não trabalha toda a sua fisiologia, esses próprios tratamentos eles vão te deixar mais suscetíveis ao câncer, tá? Então eu vou dar uma explicação para vocês, por exemplo. O meu esposo teve câncer de próstata, como eu já falei aqui para vocês. O câncer de próstata dele já estava avançado, já estava nos ossos, tá? Ok, quando ele descobriu já estava nos ossos. E aí foram feitos todos os exames, ele ainda não tinha câncer no pulmão, por exemplo, né? E aí a gente trabalhou várias coisas que eu vou falar para vocês aqui nessa live. Ele tinha uma perspectiva de meses, ele viveu 3 anos.
Mas quando ele chegou já na fase final, já não tinha possibilidade, né? O câncer já tinha avançado muito, ele foi fazer radioterapia para amenizar a dor. E aí a radioterapia não era para tratar o câncer dele, era só para diminuir as dores dele, tá? E o que eu já sabia por ter estudado muito a radioterapia? Que provavelmente de 1 a 2 meses depois o câncer no pulmão dele ia aparecer. Então, assim, a gente sabe que o câncer de próstata, ele já avança mesmo, tá? Principalmente para os ossos e depois para o pulmão. Mas se essa pessoa, por uma necessidade paliativa de diminuir a dor e tal, ela precisa fazer essa radioterapia, a própria radioterapia causa também, traz maiores possibilidades de câncer no pulmão. Então, assim, meu marido fez 10 sessões de radioterapia diárias e aproximadamente 1 mês e meio depois ele faleceu, tá? Eu já esperava, porque eu já sabia que ia ter que amenizar a dor dele dessa forma, mas infelizmente ele ia ter esse comprometimento pulmonar. Aí ia surgir e não tinha o que fazer porque não tinha como amenizar a dor dele só com medicação, tá? Então, se os tratamentos de câncer convencionais, que muito não se fala, são importantes sim, mas se você não trabalhar todo o resto do seu terreno, você vai continuar suscetível a desenvolver o câncer. E muitas vezes o próprio tratamento vai te causar câncer em outros locais, tá? Então muitas vezes você vai fazer a radioterapia, por que o médico marca direitinho ali onde que você vai fazer a radioterapia? Justamente para essa radioterapia só atingir onde é necessário, tá? E não atingir outros locais do seu corpo, para que você não desenvolva também o câncer ali. E aí, gente, muito se fala o seguinte, tá? O câncer genético, né? Como acontece na doença de Alzheimer, meu pai teve, minha mãe teve, vou ter câncer também. Hoje a gente sabe o seguinte, que no máximo aí por volta de 15% dos casos de câncer realmente são causados, o forte componente realmente é o componente genético, tá? Por quê? Porque por mais que a gente tenha uma predisposição genética, nós podemos ativar esse gatilho ou não, tá? Então vamos supor que você que você venha carregando toda uma bagagem genética aí com você que te deixa mais suscetível ao câncer. Dependendo do estilo de vida que você vai ter, o que vai acontecer? Você vai desativar toda essa genética, tá? Ou você pode também não carregar uma transmissão genética para o desenvolvimento de câncer e você, por um estilo de vida muito ruim, você desenvolver. Então, hoje a gente sabe o seguinte quando a gente fala de câncer, tá? A maioria dos idosos desenvolvem. Por que a maioria dos... Não é que a maioria dos idosos desenvolvem, mas grande parte das pessoas que têm câncer são idosas. Por quê? Porque as nossas células, isso a gente já sabe, envelhecem. À medida que nós envelhecemos, as nossas células envelhecem também, tá? E à medida que as nossas células envelhecem, elas se tornam disfuncionais. Mas todo o estilo de vida que a gente cria, tá? Pode trazer para a gente, traz um equilíbrio para que a gente não desenvolva câncer. A gente nossas células vão envelhecer, tá? Mas a gente pode diminuir o ritmo desse envelhecimento celular e não desenvolver câncer. Por isso que tem pessoas que têm 70, 80, 90 e nunca tiveram câncer na vida, ou nunca foram diagnosticadas, ainda que talvez tenham um câncer lá, pequenininho lá, nunca foi diagnosticado, nunca teve sintoma, tá? Por quê? Porque ela teve um equilíbrio de vida que fez com que ela não desenvolvesse esse câncer, com que as células dela envelhecessem de acordo com o padrão normal e não de acordo com o padrão doentio, que é o que o nosso estilo de vida traz, tá? E aí a gente pode perceber muito isso, e aí por que muitas pessoas às vezes falam que câncer é uma doença do idoso, uma doença do envelhecimento, a gente sabe que não é, por quê? É uma doença que vem com o envelhecimento celular, é um dos maiores fatores aí, mas que está atingindo cada vez mais jovens. Por quê? Justamente porque o estilo de vida dos jovens traz também um envelhecimento celular precoce, tá? E aí o que causa esse envelhecimento celular precoce, que é o que você, idoso, que eu, que todos nós temos que trabalhar para que isso não aconteça. Não só a idade que envelhece as nossas células, mas um conjunto de fatores vai trazer isso também. Então, a chave para a gente entender a biologia básica, né, que vai causar o câncer, é a gente entender, tá, que lá nos nossos cromossomos, existe na pontinha dos nossos cromossomos uma paradinha chamada telômero, tá? Nós temos telômeros nas pontinhas lá dos nossos cromossomos.
dependendo do estilo de vida que a gente tem, e aí estilo de vida emocional e etc. também, não só alimentação, como eu falei, esses cromossomos eles podem diminuir ou eles podem aumentar muito de tamanho. Eles podem se tornar disfuncionais de acordo com a vida que a gente leva, tá? Então, esses telômeros são como vocês podem imaginar, tipo assim, a gente tem um tênis, a gente tem um cadastro ali do nosso tênis, né? E aí na pontinha daquele cadastro a gente tem aquela partezinha de plástico ali, aquela pontinha ali. Aquela pontinha seriam os nossos telômeros. Quanto mais desgastados e menores eles estiverem, mais inviável fica aquele cadastro, né? A gente vai ter que jogar fora. A mesma coisa acontece com a gente. Então, por exemplo, se você é uma pessoa sedentária, se você é uma pessoa com muitos pensamentos negativos, se você é uma pessoa com uma alimentação muito inflamatória, o que vai acontecer? Você vai desgastar esses telômeros, tá? E isso vai te trazer um envelhecimento celular precoce. Então, esses telômeros que estão lá na pontinha dos nossos cromossomos são os que vão executar os comandos aí fisiológicos para a gente. Então, dependendo do nosso terreno, do nosso código genético, aquilo que a gente já traz de herança, tá? E que nos deixa predisponíveis ou não a desenvolver o câncer, mais as instruções que a gente dá com o nosso estilo de vida, esses telômeros eles vão executar determinados comandos. E esses comandos, se o nosso balanço de vida for mais favorável, esses comandos vão ser para nos ajudar a ter uma troca celular, um rejuvenescimento celular, ou seja, aquela morte das células danificadas, nascimento de novas células, né? E vão manter o nosso organismo funcionando muito bem durante grande parte dos nossos anos de vida, muitas vezes até o final da nossa vida, tá? Agora, se a gente instrui para os nossos telômeros, né, de acordo com os sinais que a gente dá com a nossa vida, que eles devem, de acordo com sinais que eu quero dizer para vocês, assim, sinais inflamatórios, né, sinais de estresse, a gente instrui esses telômeros a fazerem o oposto, eles vão trazer para a gente o envelhecimento celular precoce. Então, por isso que antigamente os últimos dados que a gente tem ainda dizem assim, 70% dos casos de câncer no Brasil são em pessoas idosas. Mas quando a gente começa a olhar, a gente que trabalha na área da saúde, por exemplo, né, a gente já vê que tem jovens hoje, por exemplo, tem crianças com câncer. Tem meninas de 18 anos morrendo com câncer de mama. Porque a instrução que é dada, essas pessoas já nascem, né, com o organismo, já nascem com hábitos de vida que vão fazer com que esse organismo ele fique totalmente debilitado e ela desenvolva o câncer. Então, o câncer não é uma doença do envelhecimento, mas é uma doença que ela vem sim com o envelhecimento celular ou precoce ou quando a gente acelera o nosso envelhecimento celular biológico. E aí tudo isso vai causar uma disfunção no nosso organismo. Aí os nossos telômeros, eles vão fazer com que as nossas células fiquem velhas, as nossas células ficando mais velhas, elas vão emitir sinais confusos, tá? Esses sinais confusos são o quê? São substâncias inflamatórias que essas células vão liberar, substâncias inflamatórias essas que vão não só criar o câncer dentro da gente, mas que vão alimentar esse câncer também, tá? Então, quem já assistiu as minhas lives aqui, por exemplo, em que eu falei sobre jejum, o que eu sempre falo? Olha, quando a gente faz jejum, o que o jejum faz com a gente? Ele nos ajuda a restaurar as nossas células, aqueles componentes das nossas células que estão danificados, que já não estão funcionando bem. O jejum faz com que as células se reciclem, tá? E umas células, né, elas vão se alimentando desses componentes ruins e vão se reciclando. Quando você dá todos esses sinais negativos para os seus telômeros, né, esse processo de reciclagem celular ele não vai acontecer. Pelo contrário, suas células vão ficar ali emitindo sinais inflamatórios, substâncias inflamatórias, o câncer vai surgir, o câncer vai se alimentar e aí é que vem as complicações. Então, o idoso, mais do que qualquer outra pessoa, tá? Ele deve buscar um estilo de vida mais saudável, porque ele já tem a questão biológica de ter mais anos de vida, né? Eu vou falar, tá, Leila, dos alimentos, vou falar agora, inclusive, tá bom? O idoso, além dele ter mais anos de vida, e aí que já tem um envelhecimento celular normal, tá? Que já deixa mais predisponível a várias complicações, inclusive ao câncer.
existe também a questão do estilo de vida ruim, que vai ser aí 85%, né, do que vai fazer ele desenvolver câncer ou não. Então, assim, a gente tem que buscar mudar o nosso estilo de vida. E aí, o que eu vou falar para vocês agora é justamente sobre isso. O que, que a gente pode fazer para mudar esse terreno biológico, tá? Então, sempre lembrando, a gente precisa manter os nossos telômeros estáveis, nem pequenos, nem grandes demais. Aquela partezinha dos cromossomos tem que estar estáveis para que a gente consiga prevenir o câncer. A gente faz isso com uma biologia favorável, né? Com terreno favorável aí no nosso organismo. E aí eu vou falar para vocês um pouco do que a gente pode fazer para estar, então, prevenindo o câncer, o que, que vai te ajudar a tratar o câncer, caso você já tenha, tá? Então, primeira coisa que você tem que entender, as suas células, elas não são moduladas só pela sua genética, elas são moduladas também pelo seu mundo social. Então, as suas células, elas escutam seus pensamentos, as suas células, elas escutam, elas sentem as suas emoções, os seus sentimentos. As suas células, elas reagem à sua personalidade. As suas células, elas têm uma performance que depende se você é um idoso sedentário ou se você é um idoso ativo. Elas ficam exaustas se você não dorme. Por isso que eu já fiz 1000 lives aqui falando sobre a questão do sono, a importância de dormir. Se você não dorme, você também causa um envelhecimento das suas células. E isso vai te deixar, vai fazer com que suas células estejam cansadas e não funcionem bem. E aí vai surgir toda essa multiplicação aí celular desordenada que vai trazer o câncer pra gente, tá? As suas células também, elas morrem de fome e deixam de funcionar quando você não dá os alimentos que elas precisam. E as suas células, elas ficam inflamadas, ficam intoxicadas se você se alimenta mal, se você tem uma alimentação ruim, tá? Então, o que eu vou trazer para você agora, em termos de orientações de dicas em várias dimensões da sua vida, são coisas que vão te ajudar a desintoxicar o seu organismo, que vão te ajudar a fortalecer o seu sistema imunológico, que vão te ajudar a impedir essa inflamação no corpo, que o câncer precisa para você desenvolvê-lo, para que ele cresça, tá? Se não tiver todo esse processo inflamatório, o câncer não vai ficar aí. Então a gente tem que impedir isso, a gente tem que trabalhar para induzir essa morte e essa reciclagem dessas células também inflamatórias, tá? Dessas células danosas, suicídio celular dessas células que já não estão funcionando bem, que estão danificadas. E a gente tem que bloquear também os mecanismos que vão fazer com que as células cancerígenas, já estando no nosso organismo, que elas não invadam outros tecidos, não invadam outras partes do nosso corpo, tá? Então eu vou trazer essas várias dicas para vocês. Não vou trazer as dimensões, as dicas não vai dar para detalhar cada coisa. Mas nós temos no YouTube várias lives sobre cada uma dessas coisas que eu vou falar, tá? Então, o primeiro ponto, eu vou começar por coisas que não se falam sobre fatores de risco para o câncer. Então, a gente já tem Prêmio Nobel de Medicina que fala sobre isso, inclusive essa discussão dos telômeros também, tá? E eu vou trazer isso, que essa Prêmio Nobel de Medicina trouxe, já fundamentou nos seus estudos. É sobre isso que eu vou falar para vocês agora. Então, um ponto muito importante, por exemplo, as suas atitudes mentais, tá? Elas não só, elas podem te favorecer um ambiente biológico que vai te induzir ao câncer, como elas também, é muito perceptível quando você olha uma pessoa com câncer, você olha a personalidade dela e você vê que tipo de câncer, por exemplo, que essa pessoa desenvolveu, tá? Então, por exemplo, se você tem personalidade do tipo A, você é uma pessoa que se cobra muito, você é um idoso que está o tempo inteiro preocupado em fazer coisas, em acertar e cobra muitas pessoas o tempo inteiro, está sempre muito ansioso, muito ansiosa. Isso também vai trazer transformações fisiológicas no seu organismo que te deixam predisponível ao câncer. Se você é uma pessoa ruminativa, que passa por um problema e fica ruminando aquele problema, fica ruminando o que as pessoas te fizeram. Tem gente que já passou por situações há 30 anos atrás, há 20, há 40, 60, ficam toda a vida ruminando aquele problema. Elas não saem daquilo, elas não conseguem superar aquilo. Elas se queixam o tempo inteiro de coisas lá do passado, tá? Elas não conseguem, tem pessoas que não conseguem perdoar. E aí elas acham que se elas, né, tem muitos idosos assim, que se perdoar o outro, a mãe, o pai, o filho, a filha, que está sendo bobo. Quando, na verdade, se você não perdoa, você guarda sentimentos muito ruins
que vão te trazer vários problemas, tá? Inclusive problemas cardíacos também, não só o câncer, porque isso são emoções também. Esse tipo de atitude mental vai te trazer também emoções ruins e que vão te causar também diversos problemas de saúde, tá? Então, se você é uma pessoa que não perdoa, se você é uma pessoa que se sente culpada o tempo inteiro, né? Se você é uma pessoa muito exigente com você, muito exigente com o outro, isso também vai te trazer câncer. A gente tem lives inteiras falando sobre isso, tá? E aí eu não vou detalhar agora o que acontece no corpo quando você tem esses tipos de atitudes mentais. Mas eu vou te trazer o que você tem que fazer para mudar isso, tá? Então, assim, é você ter uma nova forma de olhar a vida, é você aprender a ter sentimentos mais de esperança, ter pensamentos mais positivos, ter perspectivas mais positivas em relação à vida, porque tem gente que só olha para tudo de forma negativa, tá? Você aprender a olhar os problemas da sua vida como um desafio e não só como problemas, porque muita gente só olha o problema, ela não consegue olhar para o problema e ver que dentro daquele problema ela tem possibilidade de melhorar, de aprender, tá? Com aquele problema. Tem gente que não consegue fazer isso. Então, cada vez que você olhar para o seu problema, tente encontrar nele algum aprendizado para você e olhe para ele como desafio que você tem que superar. E aí isso vai te ajudar bastante, tá? Trabalhos voluntários também ajudam muito, porque quem tem um olhar negativo sobre a vida e cobra muito outras pessoas, em geral, tá? Elas olham para a vida delas também e elas acham que a vida delas é a pior do mundo. Então, se você é um idoso que tem esse tipo de comportamento, comece a fazer um trabalho voluntário, porque isso vai te ajudar a olhar o problema do outro. Você vai ver que muitas vezes o problema do outro é muito mais complexo que o seu. E isso te ajuda a mudar o seu padrão mental, tá? Outro ponto super interessante também, perdão, que eu já falei, porque o perdão de fato cura, tá? O perdão cura inúmeras questões emocionais e te ajuda nas curas físicas também. Eu poderia fazer uma live aqui de várias horas falando sobre o perdão também. Aprenda também a ter gratidão, porque a gratidão ela traz mudanças também fisiológicas, tá? Inclusive na liberação de hormônios que vão favorecer todo o seu organismo, tá? E que vão inclusive ajudar a diminuir inflamações no seu corpo. Então a gratidão é algo que a gente tem que cultivar também todos os dias e que também vai nos ajudar a prevenir e a vencer câncer também, caso você já tenha, né, esteja enfrentando o câncer. Aprenda também a aceitar os seus limites, porque muitas vezes quando a gente tem um sentimento de culpa e aquele sentimento de culpa fica guardado, né, e a gente vê muito isso, muito perceptível, por exemplo, um filho que de repente esteve afastado da mãe, já vi vários casos assim, tá, gente? E aí a mãe desenvolveu câncer, e aí morreu com esse câncer. O filho se sente tão culpado, mas tão culpado, eu deveria ter estado ali, eu deveria ter ficado ali, eu deveria não sei o quê, que daqui a pouco ele aparece com câncer também. Então, assim, aprenda a se perdoar, aprenda que as posturas que você teve na vida ontem, você teve de acordo com o seu conhecimento, com a sua consciência de ontem. Hoje você tem outro pensamento, outra consciência, tá? Então se perdoe pelo ontem e comece a mudar a sua vida a partir de hoje. Isso já ajuda a mudar também a sua atitude mental. Outra questão são a questão das nossas emoções também desordenadas, tá? Então, por exemplo, se você está desenvolvendo um processo de ansiedade generalizada, de depressão, de estresse, se você não consegue superar os traumas que você teve na infância, que tem uma grande relação com o desenvolvimento de câncer também, se você não consegue superar a sensação de abandono que você teve na sua infância, na sua adolescência ou do seu marido, por exemplo, é muito comum mulheres que foram abandonadas pelo esposo, né? Que o esposo se separou, se divorciou, essas mulheres desenvolverem câncer de mama. É mais comum do que vocês imaginam, tá? Por que que isso acontece? Elas não conseguiram lidar com o fato de que elas se sentem abandonadas e esse sentimento de abandono vai causar aí várias aí questões fisiológicas também que vão te trazer um terreno propício ao câncer. Então é importante a gente trabalhar essas coisas também. E aí quando você trabalha depressão, trabalha ansiedade, trabalha estresse, trabalha trauma, trabalha abandono, não é só se entupir de medicação. É assim, se você procura, se você precisa de um médico, se você está no estado onde não há como curar só de outras formas, você tem que procurar um médico. Muitas vezes vai fazer um tratamento com medicação também.
Só que só a medicação não resolve nenhum desses quadros que a gente falou aqui agora, tá? Você vai precisar provavelmente de um psicólogo, você vai precisar de uma terapia integrativa, né? Eu sempre dou aqui várias sugestões para vocês de terapias que vocês podem fazer para trabalhar essa questão das emoções, porque as emoções têm um conteúdo muito forte no desenvolvimento do câncer, tá? Outra questão super importante também são a questão dos nossos relacionamentos, tá? Se nós somos pessoas que nos sentimos, por exemplo, sem interação social, sem importância, se nós não sentimos o amor do outro para com a gente, se nós também não temos o coração aberto para amar o outro, isso também traz transformações fisiológicas ruins, negativas. Então, é muito indicado que você desenvolva relacionamentos, que você tenha interações sociais, né? Que você se sinta amado, que você dê amor também. Porque às vezes eu observo também que muitos idosos, né? Porque às vezes as pessoas imaginam que porque eu trabalho com idoso eu só passo a mão na cabeça do idoso. Não, tá? Às vezes eu observo também muitos idosos rancorosos, muitos idosos também que não sabem demonstrar amor para os filhos, né? Não sabem demonstrar amor para os maridos. E aí só reclamam daqui, só tem queixa de falta de amor. Então aprenda também a sair de você para amar o outro. Aprenda a sair de você para se doar também, porque isso vai te ajudar, tá? Em relação às emoções, também, voltando rapidinho, porque eu esqueci de citar para vocês, além da questão da terapia, muitas vezes você precisa do médico, muitas vezes você precisa do psicólogo, mas a gente tem também terapias comprovadas aí, por exemplo, como você trabalhar a questão da meditação, você fazer yoga, você fazer respiração consciente, né? Tudo isso te ajuda também a controlar esses quadros, tá? Eu vou pedir a vocês só 10 segundinhos para eu pegar o carregador do celular aqui, porque eu estou vendo que a bateria está acabando. Só um minutinho, tá, gente? Pronto, voltei. Na correria acontece essas coisas, né, gente? Bom, e aí falei meditação, yoga, respiração consciente, espiritualidade, tá? Quero agradecer todo mundo que está deixando os comentários. Daqui a pouquinho eu vou ler todos os comentários de vocês, tá bom? Outro ponto super importante, antes de chegar na alimentação, tá? A questão da espiritualidade. Hoje, quando a gente trata pessoas com câncer, e aí estudos também, tudo que eu estou falando com vocês aqui é Prêmio Nobel de Medicina, tá? Só para ficar bem claro. A gente sabe que a espiritualidade é muito importante, tanto na prevenção quanto também no tratamento do câncer. Então, pessoas em tratamento de câncer, tá? Que tem uma espiritualidade, isso não significa acreditar em Deus. Isso significa, pode ser acreditar em Deus ou pode ser também ter um sentido com a vida, encontrar algum sentido dentro da questão dessa doença, encontrar algum aprendizado, tá? Ter esperanças com a vida, tanto esperanças em relação e aceitar muitas vezes, né, determinadas situações e ter esperança de que as coisas podem mudar, de que as coisas podem melhorar. E às vezes até, por exemplo, um paciente de cuidados paliativos, né? Ele ter esperanças e entender que aquilo ali é um aprendizado, e que por mais que ele vá morrer, né, ele ter tranquilidade para lidar com essa situação, dentro de um desenvolvimento espiritual que ele tem, isso já faz com que essa pessoa viva muito mais anos, tá? Então, a questão da espiritualidade é muito importante. Isso ajuda, inclusive, a fazer com que essa pessoa viva muito mais anos, ainda que ela tenha um câncer já em estágio avançado, tá? E aí eu vou prosseguir agora para as outras coisas que a gente já escuta falar sobre a questão de ambiente, de alimentação e algumas coisas que talvez vocês não saibam. Mas antes disso, quero pedir que vocês façam como a Terezinha Beguelini, que está marcando todo mundo e compartilhando todo mundo aqui no Face, tá? Então me ajudem aí também a compartilhar. O que essa Prêmio Nobel de Medicina ela descobriu, gente? Quando a gente fala a questão de ambiente favorável ao câncer, uma coisa que a gente não sabia é que se você, por exemplo, você mora numa comunidade, né? Alguns chamam favela, comunidade, você mora num ambiente que você se sente inseguro, num ambiente que não tem coesão social, que você tem desconfiança com a sua vizinhança, em que todos os dias você escuta um barulho, você tem medo de morrer, você vê muita violência, isso também traz influências fisiológicas para você.
Então, se houver a possibilidade, o interessante é que você more o mais próximo possível de um local que tenha natureza, que você tenha contato com a natureza, que você se sinta mais seguro. Muitas vezes você vai ter que abrir mão até de um conforto, no sentido de uma casa maior, para morar num lugar menor, mas mais tranquilo, que te traga mais paz, mais favorável, né? Que você tenha tranquilidade para deitar no seu travesseiro e dormir, porque essa sensação de medo, essa sensação de insegurança também é danosa e também traz prejuízos para a gente, tá? Além disso, nosso nível de exercícios físicos, isso a maioria de vocês já ouviu falar. Só que exercício físico não é você fazer uma caminhada um dia e fazer mês que vem, né? Fazer uma musculação um dia e fazer daqui a um ano. É exercício físico contínuo, de forma permanente, tá? E no mínimo 3 vezes na semana, de 3 a 5 vezes na semana você fazer algum tipo de exercício. E falando especificamente do câncer, o que os estudos científicos vão trazer para a gente? Que os exercícios físicos que trazem um maior condicionamento cardiovascular são os que vão trazer mais benefícios para a questão da prevenção do câncer e também dentro da questão do tratamento do câncer. Então, tem vários estudos, por exemplo, que demonstram que pessoas, por exemplo, homens com câncer de próstata que começaram a correr, eles tiveram uma sobrevida muito maior do que aqueles que não corriam. Então, os exercícios que trabalham essa questão cardiovascular são muito importantes na prevenção do câncer. Mas os outros tipos de exercício também, tá? Mas o que traz mais benefício, que é comprovado, são os exercícios cardiovasculares. Além disso, tem a questão da alimentação, tá? Então, a alimentação é um dos grandes e um dos principais fatores que fazem com que não só idosos, mas também pessoas mais jovens hoje estejam desenvolvendo câncer. Por quê? As crianças hoje já nascem o quê? A gente tomando Nescau, tomando Danoninho, cheio de açúcar, né? Tomando refrigerante, comendo pão, macarrão, arroz. Então, assim, é uma alimentação repleta de trigo, que é açúcar. É uma alimentação repleta do próprio açúcar branco. É uma alimentação em pacotinhos, cheia de industrializado. Nosso organismo, ele não processa bem, tá? Alimentos industrializados, cheios de óleos vegetais, né? Então, é batata frita no óleo de canola, no óleo de soja, tudo que faz mal, tá? Então, assim, a alimentação industrializada, a alimentação repleta de trigo, repleta de açúcar, vai causar um processo inflamatório no seu organismo, tá? Essas gorduras ruins são extremamente danosas. E esse processo inflamatório, ele é o processo inflamatório que é a base para o surgimento do câncer, para o desenvolvimento do câncer, para que o câncer se alastre no seu organismo. Também é um processo que favorece o Alzheimer, como a gente viu na live de ontem, né? Alzheimer tipo 1 é o Alzheimer inflamatório. E dentro dessa base inflamatória está aí também a questão da alimentação, tá? E aí, quais são alimentos, de que forma deveria ser a nossa alimentação? Dito de forma simples, uma alimentação mais fresca possível, tá? Com alimentos integrais, a gente deveria tirar industrializados da nossa vida. Mas, né, o difícil é as pessoas entenderem e terem consciência disso. Tudo que você compra no supermercado fechado, no pacotinho, é industrializado. Então, quando você vai, por exemplo, para a área da região serrana, onde eu trabalho, que você vê idosos com 90 anos, 97 anos, trabalhando, andando para cá, cheios de saúde, você senta para conversar com eles, qual que é a alimentação desses idosos, tá? Eles têm 90 anos, não tem câncer. Minha mãe tem um vizinho de 98, tá? Por quê? Eles não comem industrializado, eles não comem pão, tá? Eles não comem, tudo que eles comem, eles plantam e eles comem, tá? E aí eles não têm essa alimentação que a gente tem, esse negócio de não vou falar nome, né? Mas a gente tem que evitar o máximo possível essa alimentação industrializada. Então, quem vive bem, vocês podem observar que é quem se alimenta de forma natural. Gordura de porco, né? Frango ali, os ovos, plantou ali o inhame, o aipim, a couve, comeu. E os idosos de 60 anos hoje que estão desenvolvendo câncer são os idosos que estão se alimentando muito mal. E aí não só idosos, como eu falei, mas as crianças hoje em dia também. Tem crianças de 9 anos, de 10 anos com câncer. E aí, inclusive, que muitas mulheres não sabem que quando o terreno delas, né, já ali na gestação é ruim, elas também transmitem isso para as crianças. Então, a gente tem que trabalhar muito a questão da alimentação. Então, alimentos frescos e integrais, tá? E aí eu vou citar para vocês os alimentos, não vou falar dosagem nessa live, porque não dá tempo, mas que vocês têm que saber que tem que fazer parte da alimentação de vocês diariamente. Quais são esses alimentos, tá? Chá verde,
azeite de oliva, açafrão da terra, tá? Ou cúrcuma, os cogumelos, frutas vermelhas, frutas arroxeadas, óleo de coco, essas ervas e condimentos que a vovó, que a bisavó utilizava. A gente tem que voltar a utilizar esses temperos naturais, ao invés de comprar esses pacotinhos de molho disso, molho daquilo, tempero daquilo, tempero daquilo. Tirar isso da nossa vida, tá? E começar a utilizar essas ervas, que a maioria delas tem um grande potencial aí para nos ajudar. Óleo de coco, gengibre, toda a família alho. E aí eu tenho várias lives sobre cada uma dessas coisas aqui. A maioria dessas coisas eu tenho live, tá? Então, por exemplo, a gente tem live falando sobre chá verde, sobre cúrcuma, lá no canal do YouTube. A gente tem live falando sobre, salvo engano, sobre gengibre também. A gente tem live falando sobre a família alho. O que é a família alho? Alho, cebola, cebolinha, alho poró. Isso tem que estar na nossa vida todos os dias, tá? Além disso, os crucíferos também, couve, brócolis. Também temos live sobre os crucíferos e câncer. Inclusive, se eu não me engano, eu não sei se o nome da live é Crucíferos na Prevenção do Câncer, mas só vocês colocarem Juliana Benevides, Crucíferos Câncer, lá no YouTube, que vocês vão encontrar essa live, tá? E daqui a pouco eu compartilho no Instagram também. Tomate também é super importante, especialmente para homens idosos. Então, você, mulher, tem seu esposo aí, que ajudar a prevenir, especialmente câncer de próstata. Tomate aí na vida do seu esposo. Alimentos ricos em caroteno também, beterraba, cenoura, é muito importante também. Deixa eu ver o que mais. As algas, né, os cítricos também, principalmente o limão, que deveria estar aí na nossa dieta alimentar todos os dias. A romã, nós temos lives sobre a romã também no canal do YouTube, vocês podem assistir também, falando sobre todas as propriedades da romã. Chocolate amargo, tá? Vocês podem comer chocolate amargo, ele é antioxidante, ele ajuda pra caramba também na prevenção do câncer. E também as sementes, tá? Inclusive a gente tem, eu acho que lives falando sobre as sementes, a gente tem uma publicação no Instagram, no Facebook, também lá no YouTube, falando sobre as sementes, castanhas e etc, quanto que elas ajudam a nossa saúde, tá? Além da questão da alimentação, desses alimentos que tem que estar aí na nossa rotina alimentar. Tem a questão do nosso metabolismo também, tá? Então, todos os problemas metabólicos, por exemplo, obesidade, aí por isso que a gente vai ter a live amanhã sobre obesidade. A obesidade por si só já é uma inflamação do nosso organismo. Então, se você está obeso, suas chances de desenvolver câncer já são muito maiores, né? E aí, o que você tem que fazer? Trabalhar essa questão do diminuir da obesidade. Tem muito idoso que fala assim, mas eu estou obesa, não tenho diabetes, não tenho hipertensão. Ainda você não chegou nos parâmetros, né? Que te dizem, que te trazem esse diagnóstico desses problemas, mas provavelmente você já está desenvolvendo tudo isso. Vai chegar ao ponto que você vai fazer os exames e você vai estar diagnosticado, tá? Isso é questão de tempo. A obesidade já te traz, já é um marcador aí de várias doenças. Já significa, por exemplo, que você está com resistência à insulina, que é também um outro marcador aí metabólico que vai te deixar mais suscetível ao câncer. Então, por exemplo, se você está obeso, se você é um idoso diabético, tudo isso você tem que controlar, você tem que diminuir, né, seus padrões aí, tem que sair da obesidade, você tem que aprender a tratar essa diabetes, não só com a medicação, mas mudar a sua alimentação, fazer exercícios, que aí você diminui drasticamente a sua chance de ter câncer, além de diminuir aí o seu açúcar seu açúcar no sangue. E com certeza o médico vai precisar diminuir a sua medicação, que é muito bom, tá? Além disso, a sua circunferência abdominal, que está também relacionada, é claro, à questão da obesidade, né? Quanto maior é a sua cintura, maiores as possibilidades aí de você desenvolver algum problema, tá? Então tem que ter bastante cuidado também com a questão da circunferência abdominal. Se você tem pressão alta, também tem que caminhar. Gente, quem tem pressão alta, se você emagrece, você diminui pra caramba os seus níveis pressóricos. Então, tem que fazer caminhada, tem que mudar a alimentação também, tá? Por último, tem a questão dos suplementos, tá? Então, a gente tem ômega 3, a gente tem vitamina D, a gente tem magnésio, a gente tem alfa-lipóico, né? Que são suplementos que vão ajudar. Mas para a suplementação, você tem que procurar o seu médico, tem que procurar o seu nutricionista também. Mas eu diria assim que os principais suplementos são ômega 3, vitamina D e magnésio. São suplementos que a maioria dos idosos vai precisar tomar, a maioria dos jovens também, porque
a gente não consegue muitas vezes suprir tudo isso com a alimentação, o idoso muito menos, porque tende a se alimentar pouco, uma quantidade menor, tá? Então tem que ver também com o seu médico, com o seu nutricionista, a questão da suplementação. E aí são essas, né, as questões da live. Também quero lembrar rapidamente a vocês, agora que eu vou ler as perguntas, né? Se você sente dor, tá? Que não cura, que você toma medicação todo dia, essa dor não melhora. Se você está com perda de peso, que não se explica. Se você está com cansaço, se você apresenta alterações na pele, vermelhidão, coceira, como que eu posso dizer para vocês? Me fugiu o nome agora, tá, gente? Pintas que mudam de tamanho, mudam de forma, tá? Mudam de cor. Se você está apresentando problemas intestinais, prisão de ventre, diarreia, sangue nas fezes, né? Fezes escurecidas. Se você está apresentando nódulos, rachaduras em alguma parte do seu corpo. Se você está com problemas de digestão, por exemplo, se você sente muito inchaço quando você se alimenta, e aí muitas vezes por conta disso você não quer se alimentar. Se você tem dificuldade para engolir, se você apresenta problemas respiratórios, procure o seu médico, tá? São sinais, podem ser sinais de várias coisas, mas que podem ser sinais de câncer também, tá bom? E aí eu vou ler as perguntas de vocês agora, tá? Que eu tô vendo que tem bastante perguntas. Antes de fechar a live, lembrando a vocês, compartilhem quem não compartilhou, tá bom? Convidem outras pessoas, marquem outras pessoas, que a live fica disponível até amanhã, tá bom? Vou ler aqui os comentários. Deixa eu ver se o celular tá carregando aqui. Não tá carregando no Instagram. Só um minutinho, gente. Pensei que o celular estava carregando, mas não tá. Só um minuto. Deixa eu pegar. Deixa eu ver se agora foi. Não foi. Deixa eu pegar o meu negócio. Gente, é o seguinte, não sei o que está acontecendo, mas o meu celular não quer carregar, tá? Então eu vou ter que finalizar a live do Instagram. O que eu peço a vocês? Quero agradecer a participação de todos. Leila, Silvia Regina, né? Silvia Márcia, Teuvina, a Renara, deixa eu ver quem mais. Tem bastante gente aqui. Cleuma, Leninha. Deixa eu ver quem mais aqui. Gente, quero agradecer a participação de todos vocês, Liliana Lima também, Reinaldo. Deixa eu até ler aqui outro exemplo como gerontólico, é o tabagismo, né? Quem vai pagar a conta do tabagismo não é o fumante jovem, é o mesmo indivíduo na terceira idade. É verdade, Renato. Tabagismo também é um forte fator de risco aí, a gente falou ontem também na live de ontem, não só para câncer, né, mas também para Alzheimer. O Reinaldo colocou mais um comentário aqui, né? É verdade que os cuidados começam na juventude também. Então, como a gente estava falando no início da live, né? Prevenção do câncer a gente começa antes, tá? Na juventude. Mas se a gente não conseguiu utilizar todas as estratégias antes, a gente começa a estudar e adotar essas estratégias agora, porque sempre há tempo, tá bom? E aí, gente, eu vou ler todas as perguntas do Facebook. Enquanto eu leio as perguntas do Facebook e respondo, eu vou pedir para vocês aqui, tá? Para Renara, Renara me conhecendo o homem, que legal. Vou pedir a vocês que façam aí a transição lá para o meu Facebook, porque coloquei meus 2 carregadores aqui do iPhone e não quer carregar, e aí eu vou ter que finalizar essa live, tá bom, Renara? Salvar e continuo lá no Facebook respondendo as perguntas de todo mundo, responda de vocês também, tá bom? Ó, gratidão pela presença de vocês, aguardo vocês lá no Face, tá bom? Tchau, tchau. Gente, vou agora responder as perguntas de vocês no Face, tá? Não sei o que aconteceu aqui no Instagram, mas não consegui, infelizmente, carregar o celular. Enquanto salvo ali, eu falo com vocês. Deixa eu ver as perguntas de vocês aqui no Facebook. Claudinha Caldas, eu tenho incontinência urinária, fecal, a urinária, às vezes eu faço. Deixa eu ver. Então, a questão de incontinência urinária, você tem que procurar o urologista, tá?
E deixa eu ver a questão de incontinência fecal também, tá bom, Claudinha? Aliás, infecção urinária você tem que procurar urologista. A questão aí da incontinência fecal você vai ter que procurar o. Ai meu Deus, como que é o nome do especialista agora? Gente, me esqueci o nome do especialista. Alguém coloca aí pra mim? Deixa eu só salvar aqui essa live do Instagram. Antes que eu perca aqui, mas já vou ver todas as perguntas de vocês, tá? Tem que salvar porque tudo a gente perde no Instagram, né? Se você não salva na hora, enquanto isso o pessoal vai chegando. Deixa eu ver se foi. Gente, que negócio difícil hoje aqui nesse Instagram. Proctologista, exatamente. Pode procurar o proctologista que ele vai te ajudar, tá? Ah, agora vai, peraí. Foi, agora foi, gente. Gente, que dificuldade. Meu Deus. Agora foi, vamos lá. Então, gente, pode procurar o proctologista que ele vai ajudar. Isso mesmo, fugiu tanta coisa na cabeça, né? Tantas informações, vamos lá. Claudinha colocou aqui a questão do perdão, que é muito importante. Deixa eu ver as perguntas, Maria do Socorro. Vera Lúcia, o peso da mágoa. Gente, o peso da mágoa traz muitos problemas de saúde pra gente. Vocês não têm noção do quanto, tá? É, a Vera até compartilhou aqui a questão da mãe dela, né, Vera? A questão do sentimento de culpa, né, que a mãe dela nutriu. Com certeza, hoje a gente já sabe que isso deixa mais predisponível ao Alzheimer e câncer mesmo, tá? Segredos de família são veneno. Já vi muitos casos, Verinha, realmente, de fato, tá? Guardar determinados segredos, determinadas histórias pesadas, traz aí questões para o nosso organismo, sim. A Dorinha colocou a questão do perdão, que faz muito bem, exatamente, né, Verinha? O perdão faz bem pra gente, tá? Não só pra pessoa que está sendo perdoada, mas pra gente, faz com que a gente fique mais saudável. Deixa eu ver se tem perguntas. A Cíntia perguntou aqui a questão, o que faz mal para a saúde, açúcar ou adoçante? Então, alguns adoçantes também fazem mal, tá? Então, o que a gente pode estar utilizando aí é o stevia, a gente pode estar utilizando... Como eu sempre só uso stevia, eu sempre esqueço o nome do outro adoçante que eu indico, gente. A gente tem dois aí, o xilitol, stevia, xilitol, são os adoçantes aí mais indicados, mas também não é para a gente usar o tempo inteiro, é para a gente adoçar alimentos que são necessários aí, que vão tornar o paladar melhor, mas a gente não precisa adoçar o tempo inteiro, mas são adoçantes que não são cancerígenos. Todos os outros vão trazer complicações, porque, por exemplo, tem alguns adoçantes que vão te fazer sentir mais necessidade de consumir açúcar, tá? E aí desregula toda a sua questão hormonal. Então, adoçante é só realmente a estévia, e o outro que eu falei agora pra vocês. Não sei, gente, eu tenho um problema com xilitol, que eu sempre esqueço o nome do xilitol, impressionante. Deixa eu ver aqui. A Leonésia falou que a casa dela é um pomar, né? Tem jabuticaba, tem amora, tem acerola, tem manga. Ô, coisa boa hoje. Vou te fazer uma visita aí, Leonésia. Você mora onde? Coloque aí pra mim, vou bater na sua porta. A Vera Lúcia colocou aqui que as sementes de tomate e pimentão não devem ser consumidos. É verdade, tá, Vera Lúcia? As sementes de tomate a gente tem que jogar fora, tá bom? A Sheila colocou aqui a questão do pai dela, diabético, né? Deixa eu ver, fez cirurgia 2 dias, fez outra. Tem a questão da teimosia. Então, aí a gente entra no seguinte, a gente tem que entender que quando a gente fala da população idosa e a gente traz essas orientações, como eu falei na live da segunda-feira, tá? A gente não tem como obrigar, os idosos eles têm que ter consciência do que eles estão fazendo. Até porque, como a gente viu na live de hoje, a gente tem toda uma influência emocional nos quadros de saúde, tá? Então, por exemplo, se você quer obrigar o seu pai a mudar de alimentação porque ele não tem consciência que ele tem que mudar, ele vai desenvolver quadros de raiva, tá, sabe? E todo esse quadro de raiva, essa emoção, essa decepção, essa chateação que ele fica também vai inflamar o organismo dele, vai estressar, vai trazer complicações. Então, mudanças, tanto alimentares ou de qualquer outros hábitos que eu falei aqui para vocês, tem que ser mudanças conscientes do idoso, tá? Não adianta a gente colocar de cima para baixo, não. Ele tem que entender e tem que aceitar. Se a gente forçar, não funciona, infelizmente, tá, Xelinha?
Sheila estava sumida realmente, mas que bom que você voltou, né, Sheila? A Ione colocou aqui, meu marido faleceu 2 meses de câncer de estômago, não deu tempo de fazer o tratamento. É o que aconteceu, por exemplo, meu esposo, tá? Meu esposo faleceu jovem, 40 e poucos anos, só que meu esposo ele tinha todo um histórico, tá? Quando eu o conheci, ele já estava acima do peso. Só que além de estar acima do peso, ele tinha sido tabagista por muitos anos, ele tinha sido aquele homem que bebia todos os dias por muitos anos, por décadas. É, ele não se alimentava, ele era sedentário. Aliás, ele não se exercitava, ele era sedentário, ele era viciado em refrigerante, ele era viciado em pão, viciado em biscoito, todos os hábitos dele eram muito ruins, tá? Então, assim, ele tinha todo um terreno propício. E aí desenvolveu o câncer, quando descobriu o câncer já estava em estágio avançado, tá? E aí, claro, a gente conseguiu, né, estudando muito, estudei muito sobre câncer, ele quando o médico foi falar para mim que ele tinha câncer, quando eu olhei os exames dele todos, eu já sabia que ele tinha uma perspectiva de poucos meses de vida, mas a gente adotou todas essas mudanças que a gente fala aqui, inclusive o jejum também, dieta cetogênica, e ele viveu 3 anos. Ah, Juliana, mas ele morreu. Óbvio, o câncer dele já estava no corpo dele todo. Então ele teve, na verdade, foi uma perspectiva de vida muito grande, que foi viver 3 anos para uma pessoa que já descobriu câncer quando estava no corpo inteiro. Então, quando o câncer já está com metástase, é muito difícil, não tem como reverter. Você tem como conseguir diminuir a progressão da doença e viver mais tempo, tá? Mas o que a gente tem que fazer é trabalhar isso antes. E como a Ione aqui colocou, o sobrinho dela desenvolveu câncer de estômago. Provavelmente os hábitos dele eram muito ruins, tá? Além da questão do estresse que ele deveria ter também, porque o câncer de estômago também é muito relacionado à questão do estresse. Então, a gente tem que trabalhar isso, inclusive, para que não só que a gente não tenha, mas que nossa família e os nossos jovens também não tenham. Maria do Socorro, Cleuma voltou do Instagram, chegou do Instagram, né, Cleuma? Sheila Moté, pois é, Sheila, lá no Instagram é 1 hora só de live, não dá pra gente responder todas as perguntas, né? Mas o legal de lá é que dá para fazer lives conjuntas, né? No Face é mais difícil. A Regina Márcia colocou aqui que não podemos consumir as sementes do tomate. A gente pode fazer uma live aqui também, Regina, sobre isso, mas as sementes do tomate trazem algumas complicações aí que eu não vou conseguir detalhar para vocês agora. Eu nem lembro exatamente, tá? Eu sei que eu já estudei sobre isso, que realmente a gente não deve consumir, mas não lembro todas a lista das informações aqui para trazer para vocês. Eu posso até rememorar isso aí, pesquisar e trazer, tá bom? A Sheila colocou aqui, mas que falei com meu pai que ele é idoso e tem responsabilidade também. É verdade, Sheila, é isso. O que acontece? Muitas vezes o idoso, ele também não quer se responsabilizar com a própria saúde dele, né, Sheila? E aí fica difícil, a gente não tem como, né? Não tem como mudar os hábitos alimentares e todos os outros hábitos de vida se esse idoso não quer. Às vezes a gente orienta para fazer exercício, a gente orienta para fazer uma caminhada, a gente orienta para estar mais próximo da natureza, a gente orienta para socializar e ele não quer. E aí o que a gente faz? Nada, ele vai sofrer com as consequências, né? Infelizmente. Então a gente tem que assumir aí as nossas responsabilidades com a nossa saúde. Eu sempre chamo aqui isso para vocês, tá? Que são idosos aqui. Por isso que eu não passo a mão. Eu falo, vocês têm responsabilidade com a saúde de vocês, tá? Então vocês têm que buscar, vocês têm que não tem que jogar a responsabilidade para médico, para os filhos, a responsabilidade é de vocês. Se cuidem. Agora, se vocês não quiserem se cuidar, aí fica complicado, né, Sheila? Deixa eu ver. A Sheila respondeu alguma coisa que eu não sei. Ah, tá. A Sheila, acho que estava falando a questão da semente do tomate, né? Então, eu vou dar uma pesquisada até para eu falar com vocês. Eu só sei que realmente não faz bem, mas não lembro por quê. Que é tanta coisa, né? Que a gente estuda algumas coisas, a gente não decora, né? Coisas que a gente fala mais. A gente só tira da vida. Não, não vou comer mais, e ponto, né? Mas posso pesquisar para vocês. A Vera Lúcia colocou aqui também, tem alguma coisa a ver com cálcio nos rins, né? Vesícula. Eu vou dar uma pesquisada, tá bom? Gente, então é isso, tá? Fechando essa live aqui, o que eu quero dizer para vocês, já que não tem nenhuma pergunta? Mais uma vez, compartilhem. A live vai para o YouTube, então vocês podem compartilhar ainda até amanhã para as pessoas assistirem no YouTube. À noite ela sai. Amanhã, no dia do meu aniversário, vamos falar sobre obesidade, tá?
Por quê? Porque a obesidade está aí na causa base de várias doenças, como câncer, Alzheimer, doenças cardíacas, hipertensão, doenças ósseas também. Então a gente precisa trabalhar, entender a obesidade, entender as causas multifatoriais da obesidade e mudar algumas coisas na nossa vida também. Lembrando para vocês, algumas coisas que eu citei de alimentação, mais uma vez, estão no meu canal do YouTube. Então vocês podem ir lá no YouTube para ver vídeos sobre romã, ver vídeos sobre cúrcuma e várias outras coisas que eu citei aqui, jejum intermitente, tá? Então procurem lá. Lembrando também, no domingo nós vamos ter um resumão dessas lives. E aí nesse resumão das lives eu vou falar um pouquinho sobre cada coisa que eu falei nessas lives para vocês lembrarem. E vou falar para vocês também do meu novo programa, que é o programa SOS 12. Nesse programa nós vamos trabalhar detalhadamente cada coisa que eu falei aqui para vocês, tá? Os exercícios, cada tipo de alimentação, o que é importante, tudo relacionado à saúde da pessoa idosa, prevenção de doenças. E não só a prevenção de doenças, né, mas para que vocês tenham mais anos, para que vocês tenham muito mais longevidade, vivam muito mais felizes, vivam por muito mais tempo, saúde emocional, saúde física, né, saúde espiritual. A gente vai trabalhar lá nesse programa SOS Alzheimer. Então já reservem, já estou dizendo hoje, reservem o domingo de vocês também para vocês conhecerem o meu novo programa, o meu novo projeto aí que eu vou estar lançando, tá? Por fim, deixa eu ver o que é mais bom. Então amanhã a gente tem live sobre obesidade e na sexta-feira a gente tem uma live falando sobre a questão de educação ao longo da vida, que eu nunca falei aqui com vocês, tá? Mas que é uma discussão dentro da gerontologia, dentro das políticas da Organização Mundial da Saúde, dentro também das políticas brasileiras também voltadas para a saúde da pessoa idosa, a importância da educação ao longo da vida para a saúde do idoso vai ser a nossa live de sexta-feira, tá bom? Eu quero dar uma boa noite para todos, agradecer Terezinha, minha grande compartilhadora aí, Vera Lúcia também, Regina Márcia Lindona, mesmo aniversário, mesmo dia do seu filho, né, meu aniversário, que legal. Marcinha, Cláudia Calda, gente, gratidão pela presença de todos, por vocês terem permanecido aqui comigo, espero que vocês tenham gostado da live. Amanhã nossa live é às 18 horas, tá? 18 horas, por quê, gente? Porque eu vou fazer um bolinho pra mim, tá? Então amanhã, na verdade, a gente nem teria live, mas eu botei na programação 6 horas, que aí eu venho, nem vou estar aqui, vou estar na casa da minha mãe, vou fazer uma live lá na casa da minha mãe, tá? Pra vocês, às 18 horas. E aí, pra depois, né, ter meus parabéns aí do meu aniversário, tá bom? Gente, ó, gratidão pela presença de vocês. Até amanhã às 18 horas. Não se esqueça, 18 horas, tá? Não é às 20. Beijão. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.